Muito boa tarde, está começando agora pelo Facebook e YouTube do SINT-RN, mais um Extra Classe Web TV ao vivo. Seja você muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre os temas educação domiciliar e sobre valorização profissional. E para isso eu tenho aqui ao meu lado os professores José Teixeira e José Ekeoma. José Teixeira, que é coordenador-geral do SINT-RN, e Ekeoma, diretor da educação infantil do SINT. Você pode mandar o seu comentário, a sua sugestão, a sua pergunta aqui nos comentários no Facebook e no terceiro e último bloco a gente faz a leitura. E no segundo bloco nós vamos ter uma entrevista gravada com o professor José Willington sobre o tema educação em tempos de exceção. Boa tarde, Zé Teixeira. Boa tarde, Ekeoma. Boa tarde, Denô. Boa tarde, companheiro Ekeoma, diretor do SINT-RN comigo. Boa tarde, telespectadores do programa Web Extra Classe TV. Boa tarde, Denô, camarada Zé Teixeira de luta, estimados colegas que estão nos acompanhando através das diversas plataformas do SINT-RN. Vamos aqui nessa tarde bater um papo e dialogar acerca dessa temática aí que está hoje na nossa sociedade. Temática, seja eleita para esse momento, de muita importância, né? Na verdade, nós estamos, esses dois temas são temas assim que estão na ordem do dia, né? A valorização profissional, né, dos trabalhadores da educação. Exato. Eu não me refiro apenas a nós, professores, né? Eu me refiro ao conjunto dos profissionais de educação que fazem a escola pública, né, funcionar, ou seja, que fazem a escola pública que nós temos, né, com todos os percalços, com todas as precárias condições, né, de funcionamento, mas somos nós, profissionais de educação, da cozinha à porta da escola, somos nós, profissionais de educação, que fazemos essa escola que nós temos. Né? Zé, tocando nesse ponto aí que você está falando da valorização profissional, a gente tem nesse momento o risco do piso salarial não mais existir, o Fundeb ser extinto em 2020, existe o projeto aí do Fundeb permanente, e também do não cumprimento ou da extinção dos planos de cargos, né, e carreira, que envolve também os funcionários da educação. Como é que está a luta nesse momento, né, do SINT, da CNTE, como é que vocês têm avaliado esse momento desse governo, que a gente sabe que a educação a educação pública não é prioridade para ele? A gente já vem há 3 anos, né, se preparando para que 2020 nós possamos ter aí já o projeto aprovado, que é o último ano, realmente 2020, o último ano de vigência desse fundo de financiamento, né, que substituiu o Fundef, né, o Fundeb substituiu o Fundef, que vigorou de 98, 96 a 2006, portanto 10 anos, é claro que já veio entrar em vigor em 98, né, e até 99 mesmo, e teve vigor até 2006, quando nós substituímos pelo Fundeb, né, que é a diferença do Fundef para o Fundeb é que o Fundef financiava apenas o ensino fundamental, né, da primeira série primária, digamos assim, até a 8ª série, portanto, nós não tínhamos aí o 9º ano, né? E o Fundeb vem substituir o Fundef, que foi um fundo de financiamento que abrangeu a educação básica, fruto da nossa luta histórica. Aliás, quando o Fundef veio, né, nós já lutávamos pelo Fundeb, porque o Fundeb significa dizer que é um fundo de financiamento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação. Né? Bom, mas não foi possível, não tivemos correlação de força suficiente para garantir o Fundeb, e aí veio o Fundef, que foi justamente na era FHC, Fernando Henrique Cardoso, que se preocupou apenas com o financiamento da educação fundamental, né? E nós lutávamos por uma educação da creche, né, até o ensino médio, financiamento da educação básica. Conseguimos isso em 2006, né, 2007, né, passou a vigorar em 2007, e nós estamos com esse fundo de financiamento, ou seja, esse fundo de financiamento ele carimba 20% dos 25% que o governo
estadual e governos municipais têm que investir em educação. O governo federal, 18%. Mas os governos estaduais e municipais, 25% deve, no mínimo 25%, deve ser investidos em educação. E desses 25%, 20% nós conseguimos carimbar no fundo de financiamento do Fundeb, né, para financiar a educação básica, obrigatoriamente, né, sendo 60% desses 20% para, apenas para salário de professores e professoras, e os 40% para financiar o salário dos funcionários, aqueles que mantêm, que asseiam a escola pública, da merenda à limpeza, mas também desses 40%, uma parte para manutenção das escolas também. Portanto, o Fundeb tem esse caráter de 20% carimbado, no Fundef era apenas 15%, né? E era só para o ensino fundamental. Portanto, o Fundeb teve essa preocupação de valorização dos profissionais de educação, tá certo? Então, nós estamos já nos preocupando porque nós não vemos preocupação de um setor importante, ou seja, da grande parte dos congressistas, em aprovar o Fundeb permanente, a continuidade para 2021, o que será uma tragédia para os municípios, né? Acima de tudo para a municipalidade. Quero saber de você, Kelmo, o que é que vai ser caso o Fundeb não seja renovado? O Fundeb se encerre em 2020 e não seja renovado em 2021. O Zé falou aí da repartição, da importância de financiar os salários dos professores e funcionários e também da manutenção das escolas. O que é que vai representar a partir de 2021 o fim dessa política, caso ela não seja... Exato. Então, como o Zé Teixeira bem frisou, a importância da existência do Fundeb e o processo histórico que foi de luta de todo o conjunto da classe, né, do magistério. Mas é importante frisar que, para além da existência dele, como será ele? Que ele pode vir um projeto que venha desmantelar ainda mais aquilo que tem sido direito conquistado. Porque não adianta ter um Fundeb com a palavra permanente, mas que vai descaracterizar, vai desmobilizar, vai sucatear tudo aquilo que a gente entende que ainda é mínimo. Que ainda é muito pouco. Todo o conjunto reconhece, a sociedade em si conhece que... Mas sem esse instrumento a situação seria mais delicada. Muito pior. Então, o permanente, a gente também tem que ter cuidado nesse pegadilho aí, porque não significa que ao ser permanente ele vai ser bom para o conjunto do magistério e para a educação pública em si. Uma vez que o financiamento ele tem que ser em sua totalidade para a educação básica. E não se pode ter essas devidas ressalvas que esse governo que está quer implementar. Que aí a gente só vai abrir precedente para que possa acontecer aquilo que eles querem desde o início, né, que é privatizar tudo que for público. Aí eu estava até me perguntando se esse governo, com tanto discurso liberal, se ele não quer voltar à Idade Média, à Idade Medieval, onde, para que servia um rei, se não só para o povo o manter lá no poder? Porque o governo quer se eximir de tudo, não quer ter mais responsabilidades por meio de um discurso liberal, não quer se responsabilizar com saúde, com educação, que é o mínimo de um Estado. Então, é importante que a gente se mantenha vigilante. E isso, sim, vem fazendo bem o papel através dos processos de luta, juntamente com a nossa entidade nacional, que é a CNTE. Então, estamos monitorando lá, como o Zé Teixeira bem disse, permanentemente, de olho nos parlamentares, pressionando, para que possamos ter um Fundeb permanente, mas um Fundeb permanente que dê a continuidade nas políticas públicas de forma efetiva e que se ampliem, né? Então essa é a nossa perspectiva. Antes de passar para o outro ponto, eu queria saber como é que está, nesse momento, a tramitação do projeto. Já existe um projeto, né, do Fundeb permanente. Isso. Como é que está lá no Congresso? Como é que está a situação Há um projeto tramitando, aliás, mais de um, né? Ou seja, um projeto tramitando no Senado, né? E outro na Câmara Federal, né?
O projeto do Senado, que foi inclusive de autoria da então senadora Lídice da Mata, do estado da Bahia, não é mais senadora, parece que é deputada federal, não sei se ela se elegeu deputada federal, e relatora era então senadora Fátima Bezerra, que é a atual governadora do estado. Então esse projeto está lá no Senado, né, e nós estamos aí, a CNTE está na luta, inclusive é tema da 20ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. Vou pedir aqui para o Marcelo, pode levantar um pouquinho um aqui. Dos temas que está nesse artigo, nesse documento aqui, nesse material belíssimo da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, produzido para a 20ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. Um dos temas aqui é o novo Fundeb. O novo Fundeb, porque todos nós sabemos, vivemos num país capitalista, aliás, o mundo capitalista, e no mundo capitalista ninguém sobrevive sem a moeda, sem o capital. Portanto, se as nossas escolas, se nós lutamos muito pela qualidade da educação, porque atualmente as nossas escolas vivem uma situação de extrema precariedade, nós temos que ter consciência disso, extrema precariedade de forma premeditada, né? A precarização do serviço público e particularmente da escola pública não é uma coisa que caiu do céu, é de forma premeditada, porque se a escola pública tiver a qualidade que nós tanto lutamos por ela, vai faltar clientes para o crescimento aí do mundo privatizado da educação, né? E nós tivemos um período onde houve um processo de evolução, apesar de que deixou ainda a desejar, mas de 2003 a 2014 nós tivemos um processo de valorização da escola pública, né? Valorização dos profissionais, tanto que o Fundeb veio em 2007, né? Nós tivemos a emenda constitucional 59, né? E inclusive já é tema aí do próximo ponto de pauta, que é o ensino domiciliar. A emenda 59, ela garantiu a obrigatoriedade, ela obrigou o Estado a garantir educação pública dos 4 aos 17 anos, porque até então, até a emenda 59, que foi de 2009, o Estado só se obrigava com a educação da primeira à 8ª série, primeira série primária, né, primeiro ano até a 8ª série. Com a emenda 59, aí a obrigatoriedade do Estado brasileiro, poder público, foi de garantir educação pública dos 4 aos 17 anos. Não esquecendo, né, da educação creche, né, da educação infantil de 0 aos 3 anos. E a emenda 59 deu essa garantia. Infelizmente, nós estamos vivendo, como você vai passar aí a entrevista de Wilton Germano, né? Nós estamos vivendo os tempos de exceção e, portanto, nós estamos ameaçados de perder esses direitos, de ter a desobrigação da educação novamente no Brasil. Zé, eu quero fechar esse ponto. No segundo bloco a gente vai falar mais sobre a 20ª Semana em Defesa e Promoção da Educação Pública, promovida pela CNTE, iniciou dia 22, essa próxima segunda, dia 29 de abril, né, Zé? E antes de passar para o ponto da educação domiciliar, eu quero falar com vocês da aprovação do piso da rede estadual, que aconteceu ontem na Assembleia Legislativa, Zé. Como é que foi isso, esse processo, e como é que está a questão do pagamento? Eu vi que, inclusive, a governadora sancionou já já sancionou essa lei, né? Ontem, no final do dia, né, houve a sanção pela governadora e já publicado no Diário Oficial das primeiras horas de hoje, né? Lamentavelmente, deveria já ter sido aprovado em tempo hábil de garantir os 4,17 na folha de pagamento de abril. Nós não temos ainda a certeza, eu acho que mais certo será que os 4,17 do mês de abril e a diferença já de janeiro sairá numa folha suplementar. Nós não vamos aqui dar a certeza, mas a folha... Essa expectativa é o que está se buscando saber. Isso, né? A folha do mês de abril já está pronta. Se tiver que colocar
na mesma folha vai ser um outro processo ainda de rolagem da folha, né? Porque só pôde se mexer nisso hoje, e eu creio que o Estado não vai mais mexer na folha que está pronta e que vai aí rolar uma folha com os 4,17 do mês de abril e a diferença de janeiro, que estava tudo previsto para sair na folha, e que essa folha suplementar deverá sair até o dia 10 do mês de maio. Essa é a perspectiva para os ativos. Para os aposentados, o projeto de lei detalha tudo direitinho, foi aprovado em assembleia da categoria, depois de uma série de negociações, várias audiências e 4 assembleias, foi aprovado que os aposentados receberão, terão uma implantação no mês de maio, né, e receberão em junho a diferença de janeiro, e fevereiro, março e abril será parcelado em 6 vezes, o que terminará em dezembro. Essa é a perspectiva do nosso piso. É claro que foi um pouco doloroso agora em 2019 também. Aliás, essa luta não é de hoje, mas muito mais doloroso foi no ano de 2018 e também nos anos anteriores, onde tivemos greves pela implantação. E 2018 foi atípico porque a briga terminou na justiça, né? E a gente terminou o parcelamento, recebeu o parcelamento, que o governo, ou então o governo anterior, do Robson Faria, sequer queria pagar a correção do piso. Ele até chegou o momento que a gente implantaria, que eles implantariam a partir de abril, maio, era junho, mas a gente esquecesse o retroativo. Só que a lei do piso determina que seja implantado a partir de janeiro. E a gente, mesmo recebendo parcelado, aquela coisa toda, a gente quer receber. Como não foi possível negociar o processo de negociação política, não avançou no processo de negociação política, o governo do Estado judicializou e lá na Justiça nós conseguimos a implantação, foi no mês de abril, e a diferença de janeiro, fevereiro e março o juiz foi quem colocou, o desembargador, foi quem colocou a proposta de que nós receberíamos de outubro de 18, né, a março de 19, isso já foi quitado até agora em março de 19, a dívida do piso do ano passado. E agora nós não precisamos ir às barras da justiça, não recebemos ainda, estamos agora em abril e maio colocando no bolso tanto nós ativos como aposentados, e a diferença sendo paga nesse período até dezembro. Claro que os ativos receberão agora a diferença de janeiro, em maio a diferença de fevereiro e em junho a diferença de março. E os aposentados receberão janeiro de uma só vez em junho, mas os 3 meses seguintes, fevereiro, março e abril, receberá em 6 parcelas até dezembro. Ok, Zé, a gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com a Extra Classe Web TV ao vivo. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política que tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. Estamos de volta com a Extra Classe Web TV ao vivo, hoje conversando com o José Teixeira, que é professor e coordenador geral do SINT-RN, e também com o professor José Keoma, que é diretor de educação infantil do SINT-RN. A gente está falando aí sobre valorização profissional e sobre educação domiciliar. E antes de voltar ao bate-papo com eles, eu quero chamar uma entrevista que eu fiz hoje de manhã com o José Willington Germano, que é professor da UFRN. Nós dialogamos sobre esses tempos que estamos vivendo, né? Tempos de exceção, educação em tempos de exceção.
Eu tenho aqui ao meu lado o professor da UFRN, cientista social e doutor em educação pela Unicamp, o professor José Wellington Germano, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema educação em tempos de exceção. José Wellington, muito obrigado por ter vindo. É um prazer estar aqui, Denor, falar sobre esse tema tão importante e atual como é a educação em tempos de exceção. Professor, eu quero saber do senhor o seguinte: o que é que caracteriza uma ruptura democrática, tempos de exceção, né? Se viver em tempos de exceção dentro de uma aparente normalidade democrática, e se o Brasil está passando por isso? Sim, sem nenhuma dúvida. Quando eu me refiro a estado de exceção, eu estou me referindo a estados autoritários ou ditatoriais. E eles assumem diferentes formatos. Seja regimes ditatoriais ou totalitários, como foram o regime nazista, fascista, na Itália e na Alemanha, como as ditaduras militares da América Latina. São estados de exceção. Como também existe estado de exceção no interior de estados pretensamente democráticos. Não é? O que está acontecendo no Brasil. Não é? O que caracteriza em síntese o estado de exceção? São os ataques aos direitos sociais. Isso pode acontecer de forma generalizada, como aconteceu na Alemanha, na Itália e durante os regimes militares da América Latina, como tem acontecido ultimamente no Brasil e em outros lugares, não é? Na qual os golpes de Estado são golpes que são deflagrados seguindo regras procedimentais, seguindo regras... Segue todo o rito que todo é chamado um procedimento, de não de golpe, né? Não tem a participação direta de exatamente. militares. E são um estado de exceções por conta disso, porque são ataques à democracia. Se são ataques aos direitos sociais, são ataques à democracia. Se são ataques à democracia, significa exceção. Isso aconteceu também medidas tomadas pelo governo Bush durante os ataques às torres de Nova York, em 2001. Quer dizer, uma série de direitos e garantias individuais foram suspensas. Uma das primeiras medidas de Hitler na Itália, na Alemanha, com o Reich, foi suspender toda a parte da Constituição de Weimar que dizia respeito aos direitos e garantias individuais e coletivas. Então, o que está acontecendo no Brasil, se você prestar bem atenção, Deno, é isso, não é? Uma série de ataques, desde o golpe de 2016, que vem ocorrendo sistematicamente. Mantida a Constituição permanece, mas ela está sendo golpeada. Veja só, a PEC, a chamada PEC da morte que congelou os gastos, ela foi colocada na Constituição. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Congelando os dados, isso vai repercutir nas políticas sociais, nas políticas de saúde, de educação, de habitação, etc. Em seguida vem a reforma trabalhista, liquidando direitos trabalhistas. Por que é exceção? Porque aquilo que é norma jurídica passa a ser o seu contrário, não é? Não há uma ditadura no sentido de algum golpe de Estado, militares assumindo o poder mediante o uso da força armada, mas veja só, esses ataques todos, a chamada PEC da morte, o ataque aos direitos trabalhistas, a reformulação completa da CLT, tornando os trabalhadores vulneráveis, descartáveis, não é? Isso são ataques aos direitos sociais, aos direitos humanos, não é? E isso significa que nós estamos num estado de exceção, fora a atuação da Lava Jato, não é? Todo esse tempo, não é? Usando de procedimentos para criminalizar adversários. O caso do presidente Lula é exemplar a esse respeito. Né? Ele que foi alijado do processo eleitoral do ano passado. Eleitoral do ano passado. Uma das coisas, uma das medidas que Bush tomou por ocasião das torres de Nova York é a detenção indeterminada de sujeitos passíveis de serem suspeitos. Não, sobretudo migrantes. A detenção indeterminada. Se você prestar atenção para os motivos pelos quais Lula foi condenado, foram fatos indeterminados, não há prova. Isso é exceção, isso é autoritarismo, não é?
Então, nós estamos vivendo no Brasil nesse contexto. E esse quadro se acentuou com a eleição de Bolsonaro. Então, com a eleição de Bolsonaro, então, vem um quadro de devastação social e humana sem precedentes. Ele está fazendo coisas que nem a ditadura militar fez, do ponto de vista do ataque aos direitos sociais. Veja só, a proposta de reforma da Previdência é um escândalo que está sendo proposto em termos de erosão dos direitos, mas não somente isso, além da capitalização que ele está propondo, regime, né? É tirar da Constituição. Veja a contradição. Ao mesmo tempo que ele colocou um plano econômico na Constituição, que foi a PEC da morte, o país no mundo coloca plano econômico em Constituição, eles colocaram para engessar o gasto público em diferentes áreas, sobretudo na área social. E no que diz respeito aos direitos individuais e coletivos, eles querem retirar da Constituição. Veja só. Por isso que é exceção. Não é? Isso tudo feito, como eu disse, dentro dos ritos, inclusive amparado. Sim, é por isso que pelos juristas, né, pelo judiciário. Mas criticado pelos juristas sérios, né? Alguns sérios, né? A grande maioria, a grande maioria. Um jurista chamado Paulo César Serrano, Pedro Paulo Serrano, ele disse que um Estado de exceção dentro do Estado democrático. Isso é um Estado de exceção dentro do Estado democrático de direito. Quer dizer, as instituições formalmente continuam funcionando, o parlamento, o judiciário, o executivo, etc. Não é? A Constituição está aí, mas sofre esses ataques. Então você veja, que eu queria chamar a atenção, é esse aspecto coloca um plano econômico na Constituição, isso não existe em lugar nenhum do mundo, e retira direitos, propor que a gente retire direitos a partir da reforma da Previdência, que eu estou me reportando, da Constituição. E fora outras medidas. Se você prestar atenção do ponto de vista dos sindicatos, é assustador. Primeiro, a reforma trabalhista suspendeu o imposto sindical, né? Não foi a reforma trabalhista. Foi uma medida provisória. Medida provisória, sim, medida provisória que foi editada nesse ano. É para sufocar economicamente os sindicatos. Primeiro, a abolição... É uma forma de sufocar a luta, de sufocar quem questiona, quem luta pela classe trabalhadora. Exatamente. Agora, Deixa eu só fazer outro aspecto. E pior ainda do que isso aí, igual ainda para aniquilar a força do movimento sindical, do movimento coletivo e do movimento social, e isso é também atacar direitos, proibir que seja descontado a contribuição em contra-cheque. É uma forma de dificultar, né, de burocratizar esse processo e fazer justamente isso, de enfraquecer os sindicatos, exatamente. as centrais. E nesse sentido eu queria colocar mais Está dentro do estado de exceção, como Sim, sem dúvida nenhuma, é outra coisa. A eliminação dos conselhos representativos. Uma série de conselhos que foram eliminados agora. Dezenas de conselhos foram eliminados. Isso é uma forma de ataque à democracia. Isso é uma forma de ataque. Por isso que é uma maneira de bem até sutil. Nem todo mundo consegue perceber. Ninguém acha que aqui os conselhos são burocracia e tudo mais. Então, acha que é algo normal. Esses conselhos, eles são uma forma de ação coletiva. Conselhos, conferências. A Conferência da Educação, a Conferência Nacional da Educação, praticamente foi aniquilada. Não é? Então, isso caracteriza, em linhas gerais, em poucas palavras, o que nós podemos entender estado de exceção. Eu estou falando de estado de exceção, não estou falando algo que é diferente do estado democrático. Estou falando de estados autoritários e estados ditatoriais. Bem em síntese aí. Um estado autoritário travestido de democracia. Agora, professor, eu tenho uma série de perguntas para lhe fazer, não vamos conseguir fazer todas. Esse governo, a gente vê que ele não prioriza a educação pública, tanto que cortou aí bilhões em investimentos. E no momento, ao mesmo tempo, os professores estão sendo tratados como inimigos, né, da sociedade, tratados como doutrinadores, né, e que, inclusive, até o Paulo Guedes vem dizendo que eles atrasam o desenvolvimento do país. Eu quero saber do senhor, como professor, como é que o senhor avalia esse momento que a educação brasileira está vivendo e essas declarações desse governo? Não, uma tragédia. Em primeiro lugar, se nós estamos falando em estado de exceção, Deno, nós temos que lembrar que uma das primeiras áreas que os regimes autoritários atacam, regimes autoritários ou ditatoriais atacam,
é a área da educação, da cultura dos intelectuais, etc. Isso aconteceu em todos os lugares. Aconteceu na Alemanha, de Hitler, com milhares de queimas de livros em praça pública por Goebbels. Aconteceu no Chile, com o regime de Pinochet, na qual até o Dom Quixote de La Mancha foi banido, um caso da literatura nacional, da literatura mundial. Aconteceu no Brasil durante o regime militar, não é? Invasões de universidades, queima do praia. Caça aos comunistas, né? Em nome justamente disso aí. Em nome do que eles diziam que era a Lei de Segurança Nacional. Exatamente. Então, no Brasil aconteceu, uma das primeiras coisas com o golpe militar de 64 foi a invasão e queima, incêndio do prédio da UNE. Uma das primeiras coisas que aconteceu. Invasões à universidade, prisões de grandes educadores como Paulo Freire, como Darcy Ribeiro, como Florestan Fernandes, como Anísio Teixeira, não é? Ataques ao mundo artístico de Chico Buarque, Caetano, teatro, censura à imprensa. Uma das primeiras coisas que acontece nos regimes ditatoritários e de exceção é o ataque à educação, à cultura, porque é uma forma de pensamento. No Brasil, com o golpe de 2016, na qual Temer assumiu o governo, vamos prestar atenção no que aconteceu de lá para cá na educação. Um dos primeiros atos no pós-golpe de 2016, pouca gente se lembra disso, foi a invasão armada à Escola Nacional Florestan Fernandes, uma escola do MST, uma escola que foi construída com recursos de voluntários de todo mundo. Nomes expressivos contribuíram para essa escola, como Saramago, José Saramago, o grande escritor português, como Chico Buarque de Holanda, como o grande fotógrafo Sebastião Salgado. Uma escola que recebe descendentes de professores do mundo todo, não é? Foi uma das primeiras ações que ocorreram no pós-golpe. E o ministro da Educação, Mendonça Filho, né? na ocasião, um cara da extrema-direita, e ele recebeu simbolicamente, uma das primeiras audiências foi com um ator pornô, quer dizer, na terra de Paulo Freire sendo massacrado. Patrão da educação brasileira, que inclusive hoje vem sendo massacrado. Um educador conhecido mundialmente, um dos grandes pensadores, etc. Então, uma das primeiras coisas foi isso aí. O regime militar e autoritários fazem reformas educacionais. Veja só. O regime militar do Brasil houve a reforma gentil na Itália, durante o fascismo, e o Temer fez uma reforma do ensino médio, e agora a educação está sendo atacada com a chamada escola sem partido e outras versões. Universidades foram invadidas, a ideia de escola sem partido, de educação domiciliar. A gente tem agora também o ministro da Educação que disse que vai diminuir os investimentos nos cursos de Sociologia e Filosofia. Pronto. Isso é uma forma de... Sim, claro. De barrar o pensamento. Isso aí, né? A grande pergunta... A pluralidade, né, de ideias. Exatamente. Agora, a grande pergunta, Deno, por que isso acontece? Essa que é a chave. Eu quero dizer que, em síntese, nos regimes de exceção, nos regimes autoritários, nos regimes ditatoriais, toda essa área cultural, a área do pensamento, ela é atacada, não é? Por que isso acontece? Vou recorrer aqui a uma grande pensadora, que é Hannah Arendt, que estudou Banalidade do Mal, né, durante o totalitarismo nazista. Né? Isso é uma tentativa de interditar o trabalho do pensamento crítico. Tá certo? Essas ações no campo da educação, no campo da cultura, etc., vista interditar o trabalho do pensamento. O que é o trabalho? O que é o pensamento para Hannah Arendt, que se aplica muito bem, que nós chamamos bem do Brasil? Aqui também teve universidades invadidas, reitores que foram levados ao suicídio, professores que já foram presos, universitários há pouco tempo, né? Invasões às escolas ocupadas por estudantes, tudo isso aconteceu nesse período. Não é? Então, se trata de... O que é o trabalho, então? Se trata de interditar o trabalho do pensamento. O que é o trabalho do pensamento? Para Hannah Arendt, é a possibilidade do indivíduo discernir, fazer julgamentos morais. Saber, por exemplo, ter a capacidade de conhecer o processo que conduziram a desastres, né, a barbárie,
o que foi que conduziu ao nazismo, ao fascismo? O não pensar. Não é? O não pensar. A compreensão dos processos históricos que conduziram a esses desastres, a essa barbárie, é importante para prevenir que eles se repitam. Não é? E, por sinal, um outro grande pensador alemão, Adorno, tem um texto que eu acho emblemático, chamado A Educação Após Auschwitz. Auschwitz é um campo de concentração. E ele diz para que Auschwitz não se repita, é o primeiro objetivo, deve ser o primeiro objetivo, a causa maior da educação. Fazer com que a barbárie, o Auschwitz, os campos de concentração não voltem. Esse deve ser um papel da educação. E isso significa dizer, fazer com que o processo educacional faça com que as pessoas tenham capacidade de discernir sobre os processos de história que conduziram a isso. Isso que se chama educação política. Não é? Então, sintetizando, esses ataques à educação, à cultura, às universidades, ao pensamento, às artes, é uma tentativa de interditar o trabalho de pensamento, e interditar o trabalho de pensamento é evitar que as pessoas tenham possibilidade de fazer juízes morais, de saber escolher o que é belo, o que é bom, não é? O que é digno de ser apreciado, de ser preservado, ou não. Professor, eu vou ter que encerrar, mas antes eu quero fazer uma última pergunta. Como eu falei, eu tenho uma série de perguntas para lhe fazer, mas não vai dar tempo. Eu queria saber o que é que os professores, as professoras que estão sendo atacados nesse momento, o que é que elas podem fazer, como agir nesse momento tão difícil, como o senhor falou, desse tempo de exceção, de interdição do pensamento, de ataques aos direitos previdenciários, trabalhistas, enfim, uma série de coisas, tanta coisa acontece ao mesmo tempo que não tem como a gente elencar aqui. Olha, grandes nomes, grandes mestres do pensamento e da ciência, eles se debruçaram sobre a educação, a cultura nesses tempos. Einstein foi um deles. Einstein, Adorno, Paulo Freire, Hannah Arendt, tantos outros. É preciso resistir à barbárie. Os professores têm que resistir para prevenir a barbárie. E têm que se organizar para agir coletivamente. Caso isso não aconteça, seremos todos tragados pela barbárie. E como é que se resiste? No campo da política, né? A própria Hannah Arendt diz que fora da política não há salvação, não é? E o José Mujica, ex-presidente do Uruguai, ele disse que a política é um campo cujo objetivo é reduzir a dor, não é? E a desigualdade. Então, é a injustiça. Cabe aos professores resistir do ponto de vista do que é o seu que fazer, que é a atividade docente. Que é o conhecimento. O conhecimento é a arma que está nas mãos dos explicitando professores. Processos de dominação, desconstruindo narrativas hegemônicas, tornando visíveis processos históricos que levaram a desastres. E isso é um papel que ele pode fazer no seu que fazer como professor. E, claro, atuar nas suas entidades representativas e nos movimentos sociais, fortalecendo o espaço público, que esse é um dos objetivos do estado de exceção, aniquilar o espaço público. Por aí você vê, a onda de privatização é isso, é aniquilar o espaço público. E fazer calar a voz, porque não existe espaço público sem a palavra. Não existe ação sem palavra, não existe ação política sem a palavra. Por isso a palavra é perseguida. Cabe aos professores resistir, tanto do ponto de vista do seu que fazer, cotidiano, como do ponto de vista do fortalecimento das suas instituições representativas, de movimentos sociais, e isso significa fortalecer o espaço público sem o qual todos nós naufragaremos. Professor, muito obrigado por ter vindo, foi um prazer. Muito obrigado, agradeço a atenção e estou disponível para qualquer outro esclarecimento, em outro momento,
em outra ocasião. É um prazer poder discutir essas ideias de forma mais ampla, mais pública. Então está aí o diálogo com José Willington, que nos deu uma aula, Zé Teixeira, José Keoma, e eu gostaria que vocês pontuassem, né, tudo que ele falou aí, né, sintetizassem. Né, ele falou de uma série de coisas, do que a gente está vivendo nesse momento e que a educação está sendo duramente atacada. Você observe bem, Lino, que fazendo o link com o que acabamos de falar anteriormente sobre a questão da valorização profissional. E aí o professor trouxe ao longo da fala, mas evidentemente no final ele foi mais enfático ao dizer que qual o diferencial do professor, como é que ele pode resistir? Resistindo através do exercício, né, da docência, colocando de maneira expositiva o que é os fatos realmente, né? E uma outra coisa que é importante todos os professores e professoras, todos os trabalhadores em educação entender, é que para além do exercício profissional, é muito importante a organização enquanto categoria, o fortalecimento dessa categoria, uma vez que já está mais do que dado que o que esse governo quer é, além de retirar nossos direitos, enfraquecer e desmobilizar e desmoralizar quem organiza os trabalhadores e faz a luta. Então os sindicatos passam por isso. Quem representa os trabalhadores passa por isso. Então é preciso que o professor também, o profissional, entenda isso, a importância de fortalecer esse instrumento de luta que é o seu sindicato, que é a sua representação política e social, né? Uma outra coisa também muito importante, que aí a gente precisa colocar nesse cenário aí de valorização profissional, de resistência nesse processo de estado de exceção que está se desenhando, se ele está se construindo, como o próprio professor falou, desde 2016, a gente pode ser um pouco mais didático e dizer que foi bem antes, né? 2016 foi consumado, né? Tirou-se uma presidenta pelo eleita. menos desde 2013. Exato. 2013, Pelo menos, começa né? aí essa... Então é preciso também que entendemos não que seja uma coisa linear, mas entender esse passo a passo, que de lá para cá, o que tem sido retirado, né? Porque às vezes é difícil perceber o que está acontecendo no momento em que a história está sendo escrita. Aí, né? Precisa de um distanciamento no tempo. Hoje é possível perceber com mais clareza o que aconteceu em 2013. Exatamente. E não basta que façamos uma palavra tão dita, que é resistência. É resistência, mas que resistência? A nossa resistência ela tem que ser uma resistência ativa. Ativa na mais complexitude da palavra, onde a gente possa, desde a sala de aula, aos momentos não em sala de aula e principalmente nos espaços de luta. Então é a resistência ativa de enfrentamento, obviamente de forma sistemática, obedecendo a nossa própria organização e tendo uma desobediência civil, né, na perspectiva do que está sendo posto para a classe trabalhadora. Nós temos que ser uns desobedientes civis nesse sentido. Então a resistência ativa para o enfrentamento a esse estado de exceção que se está se estruturando necessita. Então a gente precisa fazer isso, né? E o conjunto da categoria precisa entender, e em parte entende isso, tanto que todas as lutas, todos os chamados da CNTE e do Sinte, a categoria entende-se que é um projeto não de eleitores, mas é um projeto de disputa hoje de sociedade. Então a gente precisa tomar lado na história. Não dá para dizer que eu não sou eleitor desse ou daquele. Nós somos cidadãos brasileiros que estamos com os nossos direitos prestes a ser aniquilados. Então é preciso a resistência ativa. Zé. Na verdade, não vou falar de tudo, quando você disse de tudo que José Willington Germano Não dá para falar de tudo. falou, porque aí nós vamos às 18 horas e eu acho que ele deixou muito claro. Eu quero pegar aqui uns 2 pontos da fala dele, quando ele... Na verdade, nós estávamos vivendo no Brasil
uma experiência, né, de bem-estar social no Brasil, não só no período de 2003 a 2014, mas desde a Constituição de 1988. Né? A Constituição de 1988, ela chamou-se, inclusive, tem esse título até hoje de Constituição Cidadã, né? Que, na verdade, nós conseguimos colocar, dentro da Constituição brasileira, assim, direitos sociais, ou seja, que foram justamente negados no período da ditadura militar, de 64 até 85, é isso? Direitos que eram discutidos e foram, inclusive, para a Constituição de 45, né? 46. 46. Mas aí veio o golpe, né, de 64, e o golpe ele destruiu todas as perspectivas que estavam previstas na Constituição de 46, não é isso? E aí, 64, 85, isso tudo é destruído, e a gente retoma em 88, né? Derruba-se o golpe militar, a ditadura em 1985. Em 88, a nova Constituição é promulgada, né? E os direitos foram colocados lá, embora não foram praticados. Porque os direitos sociais, eles só vieram avançar mesmo a partir de 2003, né? Mas estavam escritos na própria Constituição Federal de 88. Tivemos alguns exemplos, claro, né? Tivemos alguns sinais já antes de 2003, mas em 2003 a gente conseguiu, aí porque a democracia ela se fortaleceu, e o professor falou muito bem, porque a sociedade se fortaleceu, os movimentos sociais se fortaleceram, que o Estado Democrático de Direito, ele se caracteriza por esse fortalecimento. Não há um Estado democrático com as entidades representativas da sociedade fragilizadas, como está acontecendo agora. Ou seja, então, com o golpe de 16, né? O golpe de 16, ele falou muito bem da emenda constitucional do fim do mundo, ou da morte, né, a 95, quando congela os investimentos nas áreas sociais, basicamente educação, saúde e segurança, né, e agora trabalha para desconstitucionalizar todos os direitos sociais, que estão ainda amarrados na própria Constituição Federal, né, ou seja, e a Seguridade Social, né, tocou aí muito bem a questão da Previdência Social, que chama de Previdência, mas chama-se de Seguridade Social porque Previdência é apenas um item, um tripé da Seguridade Social, o tripé é Previdência, que trata das aposentadorias e pensões, Assistência Social, que trata da assistência social, no caso BPC, Benefício de Prestação Continuada, que se passar a maldita reforma, um benefício de prestação continuada, que é quando o trabalhador que trabalhou ao longo da vida, mas aos 65 anos ele não consegue ter renda, a família não consegue ter uma renda que ultrapasse R$ 249, no caso hoje, o salário mínimo dividido por 4, ou seja, se a renda da família for menos de um quarto salário mínimo, a Constituição diz que ele vai, aos 64, ou seja, o chefe de família, a chefe da família, vai ganhar aos 65 anos um benefício de prestação continuada de um salário mínimo. Então isso agora vai ser desconstitucionalizado. Isso é uma desestruturação, é o fim do Estado de bem-estar social. No Brasil que, tardiamente, nós estávamos aí no processo de construção desse Estado de bem-estar social. O golpe de 16 começa a retroceder, como já mencionei, e ele trata de outra questão. E aí eles atacam os três principais pontos, né? Ou seja, a cultura, né? A educação. Cultura e educação são os pontos mais atacados, né? Porque se você mata, inclusive agora mesmo, o presidente louco, ele acabou com o financiamento da cultura. Praticamente zerou. Bom, então o Brasil é um país sem perspectiva de futuro. É o país, esse governo que nós temos, é um governo que trabalha de forma muito rápida para o processo de imbecilização da sociedade brasileira, quando ele é capaz de dizer num evento oficial, justamente na posse do segundo ministro louco, porque o primeiro era louco, mas esse segundo é mais louco ainda, né? Quando ele diz que queremos uma garotada, abre aspas, queremos uma garotada que não pense em política,
Queremos uma garotada que, quem sabe, possa ir para o espaço. É. Gente, isso é uma expressão que me deixa envergonhado. Como é que um presidente de uma nação tão importante que nós consideramos o Brasil, aliás, consideramos não, o Brasil é a potência da América do Sul, tem um presidente que diz uma expressão dessa que não tem sentido, que não tem lógica, que não tem fundamento. Ele vai de encontro justamente aquilo que Então, o que o Wellington falou, da participação Perfeito. na política. Isso. Então ele trabalha, o governo que nós temos hoje, trabalha para um processo de imbecilização da sociedade brasileira. Mas, aliás, no caso, seria a figura e a imagem, Então, semelhança do presidente, Então é muito grave. que Isso é um dos jargões que vem sendo usado que é o por eles. imbecil completo, não é, Zé Perfeitamente. Teixeira? São jargões que vêm sendo utilizados aí por várias autoridades do governo, começando pelo presidente e ministros. Eu, sinceramente, vivo muito preocupado, envergonhado. O Ministério da Educação está sendo destroçado, dilapidado, sucateado, porque esse é o objetivo desse governo, porque é para precarizar o Ministério da Educação, fechar praticamente o Ministério da Educação e entregar tudo isso à iniciativa privada, porque na concepção deles a educação é uma mercadoria qualquer e, portanto, quem quiser vai ter que comprá-la. Então, é uma situação lamentável. Então, José Wellington trabalha a questão do discernimento. Qual é a função de uma escola pública de qualidade? É aquela que, na produção e construção dos conhecimentos, né, ela leva o cidadão e a cidadã a ter capacidade de discernir, né, justamente as questões sociais, morais, políticas, tá certo? Então, essa é a perspectiva que nós tanto lutamos e que vamos continuar resistindo, porque nós não vamos deixar de resistir. Nós queremos construir esse país para a maioria do povo brasileiro, ou para todos os brasileiros e brasileiras, e não é este país que está em voga até agora. Esse país que está agora, o governo que nós temos, ele está levando o país para apenas 1/3 da população e 2/3 voltar àquela situação, se não da Idade Média, mas pelo menos da 2002. Zé, vou ter que passar para outros 2 pontos, que é o seguinte. Nessa semana, dentro da semana, 20ª Semana da Educação, em promoção e defesa da educação pública, teve uma atividade, né, pelo Dia Nacional, né, que o Cinti teve presente. Inclusive, a gente tem imagens, né, Augusto, das atividades que foram feitas, né, uma aula pública pela manhã em frente à Assembleia Legislativa. Não é isso, Zé? Depois tem o deputado Francisco do PT. E aí Essa a aula categoria... nós construímos ela. que Né? foi Não só construída. estivemos presentes, nós fomos protagonistas, tanto o Cinti como a nossa categoria. O Cinti convocou Isso, essa atividade majoritariamente é o aqui, Cinti, essa né, da manhã. que está dentro da atividade da Semana em Defesa da Isso. Educação Pública. Depois teve a assinatura à tarde, o lançamento da campanha de assinaturas contra a reforma da Previdência e também um ato unificado que foi realizado à tarde, né, pelas centrais, os sindicatos, e o Cinti estava lá. Isso aí está dentro da jornada de luta contra a reforma da Previdência e em defesa da educação E aí, pública. Zé Teixeira, Adenor, uma coisa que temos claro que a nossa luta ela não está dissociada da pauta da sociedade, porque a nossa luta é reflexo disso. De jeito nenhum, E nem o pode nosso, estar, né? Exatamente. Mas a sociedade precisa entender isso, né? Por isso que a gente busca dialogar e colocamos isso permanentemente. A nossa categoria, em sua grande maioria, a gente não pode cometer talvez o equívoco de dizer que todo mundo, mas grande parte tem dialogado, e essa semana é para isso, é para que possamos dialogar também com o conjunto da sociedade, que é os pais, é a comunidade escolar, acerca de tudo isso que está sendo feito no nosso país. Falar mais uma vez da retirada de direito é o que está sendo feito realmente, então a gente tem que sempre enfatizar no que está acontecendo. E pautamos, como carro-chefe nessa discussão, a reforma da Previdência. Isso. E mais especificamente ainda para o profissional da educação. E mais especialmente a professora, né? A professora que vai ser muito mais penalizada. Que inclusive o Cinti lançou nessa semana o jornal Extra Classe, edição de abril, que lá tem informações sobre a reforma da Previdência, como é que as mulheres vão ser impactadas, os trabalhadores em educação. E Zé, eu quero passar para um outro ponto, que a gente está com um bloco bem extenso, que é justamente a educação domiciliar. Esse projeto
do governo Bolsonaro. Qual é a análise que vocês dois fazem isso é mais um desse PL? Isso é mais um instrumento de privatização, de mercantilização, um jogo, né, da educação pública, né? Porque é bom deixar claro que, por mais que nos chamem aí de baderneiros, de vagabundos, porque alguém chama, nós vamos continuar na resistência ativamente na defesa de uma escola pública, laica, gratuita, desmilitarizada, tá certo? Sem lei da mordaça, sem mordaça, porque essa é a escola que prepara o cidadão e a cidadã para os desafios plenos da cidadania. A escola pública, quando ela é múltipla de ideias, a escola pública, quando o professor, o profissional de educação é capaz de debater com o aluno, os alunos, os estudantes, têm a sua concepção própria. Mas é claro, é bom deixar muito claro que a concepção do aluno, ela não é do estudante, ela não é uma concepção bem sistematizada. O papel da escola é justamente absorver esses conhecimentos, dos conhecimentos, como é que se diz, dos alunos, dos estudantes, e construir juntos o processo de sistematização. Essa é a riqueza. E não é verdade que a escola, que os professores doutrinam os alunos. Não é verdade. Isso aí é uma mentira que é inventada para jogar essa história da escola, do ensino domiciliar. É porque está se criando o mito de que o professor é um sujeito perigosíssimo. Perfeito. Né? É um instrumento, inclusive, o ensino domiciliar é mais um dos instrumentos do estado de exceção. O estado de exceção que José Willington se referiu muito bem. Porque quando a emenda 59, ela amplia a obrigatoriedade do Estado brasileiro com a educação dos 4 aos 17 anos, é justamente colocando a responsabilidade do financiamento da educação e da educação, como é nos outros países. Na Inglaterra, se uma criança, um pai, deixar de mandar o aluno para a escola com 8 dias, digamos assim, no máximo, ou até menos, o pai vai ser chamado, os pais vão ser chamados na escola, certo? Ou seja, escola de excelência, escola de qualidade, na Inglaterra e de vários países desenvolvidos. No Brasil, o trabalho, tá certo, dos dirigentes atuais é de desobrigação, como foi no passado, né? Como foi na ditadura de 64 a 85, a negação da educação pública para todos os cidadãos, e por isso nós temos os milhões e milhões de analfabetos. O professor Giraldelli Júnior e a professora Marilena Chauí também vai deixar isso muito claro. Uma das grandes sequelas da ditadura foi justamente o grande número de analfabetos que cresceu. Né, Zé, eu vou interromper para o Equioma concluir para a gente ir para o intervalo. Dialogando aí com a fala de Zé Teixeira, dentro dessa nossa pauta agora, que é essa questão da educação domiciliar, a gente precisa entender uma seguinte questão. O presidente que está, ele não representa ele mesmo. A gente sabe que ele está sendo um bobo útil para um projeto da elite brasileira. Do grande capital, né? E do capital financeiro, especialmente. Mas a elite brasileira, conservadora, também está referendando essas questões. A questão da educação domiciliar, olha lá, a gente precisa observar e entender bem. Não se trata de uma dicotomia em que existem os prós e os contras. Se trata de uma questão do que é lei. Então, mais uma coisa que nós estamos querendo tirar do Estado brasileiro. Desobriga o Estado brasileiro. Entendeu? Então, isso não pode acontecer. O Estado está lá na Constituição, que é cidadã, não só porque contempla todo o conjunto da sociedade. É cidadã até da criança e do adolescente, né? E na gramática dela, para todo mundo poder entender. A educação é um dever do Estado e da família. Isso. Então é um dever do Estado a educação da criança, do adolescente, a educação pública. E, majoritariamente, a educação básica, que, como Zé Teixeira já falou aí anteriormente, dos 4 aos 17 anos. Então, o Estado ele tem a responsabilidade de garantir como uma ferramenta
de sociabilidade e escolarização esse momento da vida, que é o espaço da escola. A família complementa também essa questão da educação. Olha que não existe uma coisa paralela à outra. Existe o espaço de escola, que esse espaço, existem inúmeras pesquisas e vão comprovar que o espaço de sociabilidade para o indivíduo viver em sociedade, um dos primeiros é a escola, então nós não podemos tirar. Você está querendo dizer que não se educa uma criança apenas com a escola, como também não se educa apenas com os pais. Uma coisa complementa a outra. Exato. E mais, quando a gente faz isso, quando a gente faz desobrigar o Estado, através de... Isso é abrir precedente, principalmente. Quando a gente diz que o Estado hoje vai permitir a educação domiciliar, mas nós vivemos no Brasil, um país cheio de desigualdade, que embora nos últimos anos tenhamos feito um exercício coletivo muito grande de tentar e conseguimos muitas vezes diminuir essa desigualdade, mas ela ainda é muito latente. Existe muita desigualdade no país. Então nós não podemos tirar uma responsabilidade que é do Estado e dizer que a partir de agora as famílias vão ter essa responsabilidade. Mas os que são a favor da educação domiciliar vão dizer o seguinte: não, nós não queremos que a escola pública acabe. Nós apenas queremos o direito de educar o nosso filho em casa. Mas aí a gente volta a repetir, já que eles gostam tanto de frisar a lei. Mas não é o que a lei diz. A lei diz que a criança tem que estar na escola, né? Nessa fase da vida. Então a gente precisa entender, justamente para, em isso acontecendo, nós estamos falando de leitura. Daqui a um certo tempo é realmente desmantelar, enfraquecer a estrutura pública para que a gente desmobilize e sucateie a educação pública. Ora, se não vai ter escola, se não vai ter professor bem remunerado e bem valorizado, dentro de tudo que já falamos anteriormente, se não existe o ser aluno, né, o estudante, o educando que está lá naquele espaço de educar de forma sociável, como é que existirá a educação pública? Eles querem que a educação vire realmente mercadoria. Então o governo também tem que parar de achar que tudo que é Brasil tem que ser medido em cifras, né? A gente é um país e uma sociedade, ela se dá através de políticas públicas. Zé Teixeira, rapidamente para a gente concluir. Olha, rapidamente, nós vivemos numa sociedade já com um índice de violência muito alto, né? Isso é fruto da negação de direitos, inclusive de educação humanizadora, né? E individualista também. O conceito mais claro da educação domiciliar é justamente esse processo de individualização, tá certo? Numa perspectiva conservadora e fundamentalista, né? Uma vez que esse projeto ele é majoritariamente proposto pelo mundo cristão, mas muito mais evangélico, né? Então, que acusam as escolas e os professores de estarem doutrinando os seus filhos na escola. Mas isso vai... Marxismo cultural. Isso vai levar para um outro rumo que nós poderemos viver... já estamos vivendo no Brasil. Veja o massacre de Suzano, né, Suzano? Tá certo? Que nos Estados Unidos é muito comum, né? Esse mundo individualista, eu tenho informação, não sei se é verdadeira, mas, por exemplo, os Estados Unidos é um país capitalista totalmente individualista, onde o pai não visita o quarto do filho, o filho lá pode ter tudo que quiser, suas armas, inclusive, né? Fechado, individualizado, e quando muitas vezes sai para a rua, é para cometer chacinas, né? Cometer, como é que se diz, assassinar pessoas sinceras, né? Assassinato em massas, por exemplo. Então, nós vivemos no Brasil essa onda. E nós queremos reverter, nosso sonho, nosso desejo é reverter e oferecendo um outro modelo de sociedade, um outro modelo de educação que possa ser uma educação pública, né, mais laica, gratuita e humanizadora e socialmente referenciada, tá certo? Então, essa é a escola que nós sonhamos. E é com essa escola que nós vamos diminuir a violência, vamos diminuir a desigualdade social. Se não fizermos isso, se a sociedade não se ater para isso, não repensar esse rumo social,
depois não venham reclamar, tá certo? Não venham reclamar do desmantelo, ou seja, da desagregação social que nós poderemos viver. Nós queremos preparar essa sociedade, esse mundo que nós vivemos, para os nossos filhos, e não só para nós. Então, eu tenho que me preocupar com o futuro dos meus filhos. Que mundo, que Brasil nós queremos construir para os nossos filhos, para eles viverem em paz, se socializando e dialogando. Nós queremos um mundo democrático, uma sociedade democrática e humana para os nossos filhos. Esse é o nosso sonho. Ok, Zé, a gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para fazer a leitura dos comentários. Até já. O Sinte está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. O Sinte RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. Estamos de volta com Extra Classe Web TV ao vivo, hoje dialogando sobre educação domiciliar, educação em tempos de exceção e também a valorização profissional. Aqui ao meu lado, Zé Teixeira e José Ekeoma, coordenador e diretor do Sinte RN. E desde domingo a gente tem mais um Extra Classe TV com a apresentação, do Leilton Lima. Ele traz um resumo do programa para a gente. O programa do Sinte RN desta semana traz a cobertura da Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública e a aprovação do piso salarial pela Assembleia Legislativa. No estúdio, a coordenadora-geral do sindicato, professora Fátima Cardoso, analisa o resultado da Semana Nacional e fala da programação para o último dia da atividade. O Extra Classe TV vai ao ar todos os domingos a partir das 10 da manhã pela TV Ponta Negra, mas você pode assisti-lo via internet, no site, fanpage do Facebook e YouTube, e ainda ouvir a versão para a rádio nos programas das regionais do sindicato ou pelo podcast no site do Sinte RN. Ok, estamos de volta e já indo direto para os comentários, Zé Teixeira, José Ekeoma. Sim. Temos aqui a Maria Lúcia que pergunta a vocês, cadê o nosso salário de dezembro de 2018 e o 13º? Estado. Maria Lúcia deve ser aposentada, companheira. Na verdade, inclusive hoje eu tive uma notícia muito ruim, que o governo tem tido todo esforço para fazer o empréstimo, que até divide um pouco o Estado, mas eu acho que o Estado ganha na hora que esse dinheiro entra em circulação, né, que é OMA e DENOR, e vai gerar mais impostos, mais dividendos para o Estado. Infelizmente, parece que os bancos não se interessaram, tá certo?, em comprar, né, os royalties, a expressão correta é essa mesmo, comprar os royalties da Previdência, claro que tem um juro aí de próximo de 2%, 1 ponto alguma coisa, né, e aí os royalties ficarem sendo repassados já para o banco para pagar o empréstimo. Um empréstimo aí de 300 e poucos bilhões e próximo de 400 milhões, e o pregão foi hoje, a licitação foi hoje, e os bancos não se interessaram. Eu não li nada na imprensa ainda, mas já fui informado de que os bancos não se interessaram. Mas eu estou vendo aqui, desculpe interromper, que apesar uma notícia que saiu na imprensa aqui, que apesar do pregão, os bancos não terem se interessado, né, em sua maioria, o governo disse que vai pagar os atrasados, né, de maneira cronológica e tal, vai repensar, vai replanejar aí replanejar isso aí. O que estava sendo pensado para pagar com esse empréstimo. Eu acho que adia um pouco aí. A notícia da imprensa, que sai da imprensa. É verdade, você está dizendo. Adia um pouco aí a perspectiva de que os nossos aposentados e aposentadas e pensionistas receberiam já agora no mês de maio quase tudo dos seus atrasados, que é uma tragédia, não dá para a gente se esquecer, para negar isso, é uma tragédia,
mas infelizmente os bancos não se interessaram. Então a gente não pode, acho que o governo não pode fazer nada nesse momento, mas vamos continuar lutando por isso. O fórum vai continuar atuando, né, como vem atuando. Aqui temos a Estefânia Silva, que manda boa tarde e pergunta se há notícias do edital do processo efetivo, do município de Natal, da Prefeitura de Natal. Não, nós não temos notícia, nós até cobramos isso, fizemos uma pauta para o município de Natal. Dia 30, nós teremos uma nova audiência com a área econômica e a Secretaria da Educação, porque nosso diálogo foi com o chefe do gabinete do prefeito. Com o secretário de Administração, o senhor Paulo César, que já foi do Estado, o senhor Paulo César. E ficamos de voltar lá no dia 30, já está agendado, e um dos pontos de pauta é justamente o concurso público. Que, por sua vez, já era para ter saído desde o final do ano passado. Né? E não saiu até agora. Temos aqui a Maria Augusta, quer saber sobre o mês de novembro, né? 18, em dezembro, as aposentadas, e o Zé com toda já razão. Respondeu, né? Uma angústia muito grande. A Tereza Moraes pergunta qual a data para o próximo pregão, já que hoje foi deserto. Você sabe de alguma Certamente nova data? O Fórum dos Servidores, nós que compomos o Fórum, o SINT faz parte do Fórum. O Fórum vai cobrar isso do governo, né? Já certamente vamos sentar com o governo o quanto antes. Né? Hoje é sexta, mas certamente no início da semana seguinte vamos sentar com o governo para discutir. Para saber como é que vai ser. Saber quais são as agora, perspectivas do governo daqui para frente. Os próximos passos, né? Isso. A Francisca Ferreira pergunta, os professores que ainda não receberam o retroativo do piso de 2018, quando é que vai receber? Ficaram muitos professores que não receberam em março. Teixeira acabou de afirmar que foi quitado, mas não foi. Tem vários que não receberam. Então ela está citando aqui que eu não sei aconteceram a primeira reclamação que estou vendo agora, foi. de que não receberam a parcela de março. A gente precisa, procura o sindicato, manda os contra-cheques, quem não recebeu, que a gente procura saber por quê. Ok, então, Francisca Ferreira, procurar o sindicato, levar os contra-cheques, né, isso para que... Contra-cheque de março, porque isso se refere, não sei se refere a aposentado ou ativo, porque março pagou direitinho e é para ter saído a parcela de março. Se não saiu, seja aposentado ou ativo, nos procure que a gente vai procurar saber disso. Aqui nesse comentário ela não deixou claro. Outra pessoa perguntando, a Ariane Ferreira, sobre a previsão do pagamento dos atrasados, o Zé já respondeu. Temos aqui o Luciano Lima, nosso colega, grande figura, excelente participação do professor Willington Germano, valeu Luciano. Temos aqui a diretora do SINT, a Vera Alves, boa tarde, da Teixeira e Iaqueoma. O que o desgoverno Bolsonaro quer é acabar com a educação para o filho do trabalhador. Escola domiciliar é tirar a responsabilidade do poder público com a educação pública, exatamente isso que vocês falaram no bloco anterior. Verdade. E vamos aqui seguindo, observando se temos mais algum comentário. A Helena Nogueira mandou aqui um joinha pra gente. E é isso, o último comentário que tivemos foi da Vera, a gente agradece a todos os comentários, a participação de todos e vamos encerrar a live, aqui é uma da Teixeira. Mais uma vez mostrar o... Não posso terminar essa a arte, né, da 20ª semana Extraclasse Web TV sem rememorar aqui, sem relembrar os companheiros. A 20ª semana, esse conteúdo é muito bom, a 20ª semana, de 22 a 29, é justamente um momento forte. Mas esse conteúdo, ele vai valer para toda 2019 e vai valer para 2020. Até chegar a abril de 2020. Como é que pode ser encontrado esse conteúdo? Nós já distribuímos esse material, está na página da CNTE. Né? A CNTE mandou algumas caixas que não dá para toda a categoria, mas nós temos ainda. Quem não tiver acesso ao impresso, pode visitar o arquivo digital na CNTE. Chegou recente no sítio e eu já tinha lido, porque tiramos justamente da página da nossa Confederação Nacional. Portanto, não podemos esquecer deste conteúdo, porque é um conteúdo atualizadíssimo para agora, 2019, 2020, continuar debatendo justamente o futuro da nossa educação pública no Brasil. Mais uma vez, agradecer a participação dos nossos colegas nessa nossa live e dizer que o tema que discutimos hoje é importante para permanecermos vigilantes e, mais uma vez, volto a ser enfático, ter uma resistência ativa. Então é importante que possamos acompanhar passo a passo tudo que está acontecendo. Mais uma vez, aí sim, dessa vez,
corrigindo a palavra, mas dessa vez não devemos cair, alguns aí, no canto da sereia. A gente já viu que em 100 dias o que esse governo está mostrando. Então não adianta dizer que essa boa propaganda de que a educação domiciliar vai alavancar a educação, vai sobrar recursos para investir em mais educação. Isso é história para boi dormir. Então nós precisamos reafirmar e defender a nossa educação, como o companheiro Zé trouxe aqui na cartilha, uma educação pública, gratuita e de qualidade, né? Que seja, sobretudo, democrática, respeitando a pluralidade, a diversidade. Que é tudo que esse governo não quer. Não quer. Então é importante que o nosso conjunto da categoria entenda isso, né? E que essa educação, esse projeto de educação, né, na verdade, um projeto para acabar com a educação. Então, aquilo que o nosso camarada Daci dizia lá atrás, está sendo, de certa forma, sendo concretizado por esse governo. Ou, pelo menos, intencionado, porque de uma coisa temos certeza. Organização da classe trabalhadora não vai faltar para o enfrentamento e defesa do nosso projeto de sociedade. Qual é o nosso projeto de sociedade? É uma sociedade menos injusta. A gente não pode dizer aqui que queremos uma sociedade com o que o governo está apresentando. Nós queremos uma sociedade onde as pessoas possam produzir conhecimento, ser feliz, né? Expressar aquilo que ela é. E tudo que o governo está querendo fazer é aquilo que o professor Germano falou lá atrás, né? Manter e construir um estado de exceção. Coisas que tivemos experiências na história e nós, enquanto sujeito ativo, não iremos permitir isso. Zé? Muito rapidamente, educação de qualidade, nós não teremos sem a revogação, ou seja, sem derrubar a emenda constitucional 95. Portanto, a nossa luta, e conclamamos a sociedade brasileira, né, para a derrubada, a revogação da emenda constitucional 95 e observarmos a meta 20 do Plano Nacional de Educação, porque esse sim, das 20 metas que tratam da valorização da educação para a década, a meta 20 trata do financiamento. Então, sem a meta 20, nós não teremos a educação dos nossos sonhos. Portanto, lutar, resistir para derrubarmos a emenda 95 o quanto antes e observarmos, trazermos de volta o debate, a discussão do cumprimento da meta 20 do nosso Plano Nacional de Educação. E nesse sentido a gente voltar a sonhar com a educação pública, gratuita, laica, sem militarização, sem mordaça, e humanizadora e socialmente referenciada. Muito obrigado aos telespectadores que tiveram a paciência de nos ouvir até esse momento. Okay, Forte Zé. abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Zé Teixeira. Obrigado, José Equeoma. E é isso, a gente vai encerrando o Extra Classe Web TV ao vivo de hoje. Na próxima sexta-feira estaremos aqui de novo às 15 horas com mais um Extra Classe Web TV ao vivo. Uma boa sexta-feira, bom final de semana e tchau.